o precursor, preparai os caminhos do Senhor. Povo de Sião, o Senhor vem salvar as nações, e na alegria do vosso coração soará majestosa sua voz. O Senhor vem, o Salvador está para chegar, e ninguém percebe nada. O mundo continua como de costume na indiferença mais completa. Só Maria sabe da boa nova, bem como José, que foi avisado pelo anjo. O mundo está às escuras. Cristo está ainda no seio de Maria. E os judeus continuam a falar sobre o Messias, sem suspeitar que está tão perto. Poucos esperam a consolação de Israel. Simeão, Ana, estamos no advento, em plena espera. É neste tempo litúrgico que a Igreja propõe a nossa meditação a figura de João o Batista. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. A vinda do Messias foi precedida no Antigo Testamento por profetas que anunciavam de longe a sua chegada, à semelhança dos arautos, que anunciavam a chegada de um grande rei. No Novo, João aparece como uma linha divisória entre os dois testamentos. O próprio Senhor indica, de algum modo, quem é João quando diz: a lei e os profetas até João Batista. É a personificação dos tempos antigos e o anúncio de novos. Como representante dos tempos antigos, nasce de pais anciãos como arauto dos novos tempos. Mostra-se já profeta no seio da sua mãe. Ainda não nasceu e já salta de alegria dentro da sua mãe quando Santa Maria a visita. João foi chamado o profeta do Altíssimo porque a sua missão foi ir à frente do Senhor para preparar os seus caminhos, ensinando a ciência da salvação ao seu povo. Toda a essência da vida de João, desde o seio materno, esteve subordinada a essa missão. Esta seria sua vocação: preparar para Jesus um povo capaz de receber o reino de Deus e, por outro lado, dar testemunho público dele. João não desempenhará essa missão à procura de uma realização pessoal, mas concentrando-se em preparar para o Senhor um povo perfeito. Não se dedicará a ela por gosto pessoal, mas por ter sido concebido para isso, e realizá-la-á até o fim, até dar a vida no cumprimento da sua vocação. Foram muitos os que conheceram Jesus graças ao trabalho apostólico do Batista. Os primeiros discípulos seguiram Jesus por indicação expressa dele, e muitos outros se prepararam interiormente para segui-lo graças à sua pregação. A vocação abarca a vida inteira e leva a fazer girar tudo em torno da missão divina. Cada homem no teu lugar e dentro das suas próprias circunstâncias tem uma vocação dada por Deus. De que ela se cumpra dependem muitas outras coisas, queridas pela vontade divina, abre aspas, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não o esqueças, dependem muitas coisas grandes, fecha aspas. Plenamente consciente da missão que lhe foi confiada, João sabe que diante de Cristo não é digno sequer de desatar-lhe as sandálias, coisa de que costumava encarregar-se o último dos criados. Não se vergonha de afirmar que perante Jesus ele não tem menor importância, nem sequer se define a si próprio de acordo com sua ascendência sacerdotal. Não diz, entre aspas, eu sou João, filho de Zacarias, da tribo sacerdotal de, fecha aspas. Antes, pelo contrário, quando lhe perguntam quem és tu, diz, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele não é mais do que a voz que anuncia Jesus. Essa é a sua missão, a sua vida, a sua personalidade.
todo o seu ser está definido em função de Jesus, como teria que acontecer na nossa vida, na vida de qualquer cristão. O importante na nossa vida é Jesus. À medida que Cristo se vai manifestando, João procura ficar em segundo plano, ir desaparecendo. Serão precisamente os seus melhores discípulos os que, por sua indicação, haverão de seguir o Mestre no começo da sua vida pública. Eis o Cordeiro de Deus, dirá a João e a André. Eis o Cordeiro de Deus, dirá a João e a André, apontando para Jesus que passava. Com grande delicadeza, desprender-se-á daqueles que o seguem para deixá-los ir em seguimento de Cristo. João Batista, entre aspas, perseverou na santidade porque se conservou humilde no seu coração. Por isso mereceu também aquele extraordinário louvor do Senhor. Em verdade, vos digo que, entre os nascidos de mulher, não apareceu um que fosse maior que João. O precursor indica-nos também a nós o caminho que devemos seguir. Na ação apostólica pessoal, enquanto preparamos os nossos amigos para que encontrem o Senhor, devemos procurar não ser o centro. O importante é que Cristo seja anunciado, conhecido e amado. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só nele se encontra a salvação. A atitude de João é uma enérgica advertência contra o desordenado amor próprio, que sempre nos incita a colocar-nos indevidamente em primeiro plano. Uma preocupação de singularidade, a ânsia de sermos protagonistas, não deixaria lugar para Jesus. Sem humildade, não poderíamos aproximar os nossos amigos de Deus, e então a nossa vida ficaria vazia. Nós não somos apenas precursores, somos também testemunhas de Cristo. Recebemos com a graça batismal e a confirmação um honroso dever de confessar a fé em Cristo com as nossas ações e com a nossa palavra. Para podermos cumprir essa missão, recebemos frequentemente e mesmo diariamente o alimento divino do corpo de Jesus. E os sacerdotes prodigalizam-nos a graça sacramental e cuidam de instruir-nos com o ensinamento da palavra divina. Tudo o que possuímos é tão superior aos meios de que João dispunha, que o próprio Jesus pôde dizer que o menor no reino de Deus é maior do que João. No entanto, que diferença! Jesus está a ponto de chegar e João vive fundamentalmente para ser o precursor. Nós somos testemunhas. Mas que tipo de testemunhas? Como é o nosso testemunho cristão entre os nossos colegas na família? Tem força suficiente para persuadir os que ainda não creem em Jesus? Os que não o amam? Os que têm uma ideia falsa a seu respeito? A nossa vida é uma prova, ou ao menos uma presunção a favor da verdade do cristianismo. São perguntas que poderiam ajudar-nos a viver esse advento, um tempo a que não pode faltar a dimensão apostólica. Temos que dar testemunho e ao mesmo tempo apontar aos outros o caminho. Grande é a nossa responsabilidade, porque ser testemunha de Cristo implica, antes de mais nada, procurar comportar-se segundo a sua doutrina. Lutar para que a nossa conduta recorde Jesus e evoque a sua figura amabilíssima. Temos que conduzir-nos de tal maneira que, ao ver-nos, os outros possam dizer: este é cristão porque não odeia, porque sabe compreender, porque não é fanático, porque está acima dos instintos, porque é sacrificado, porque manifesta sentimentos de paz, porque ama. Talvez o mundo de hoje, em muitos casos, não espere nada como outrora não esperava o Messias. Ou talvez olhe em outra direção, onde não virá ninguém. Muitos se acham debruçados sobre os bens materiais como se fosse o seu último fim. Mas com eles jamais satisfarão o seu coração. Temos que apontar-lhes o caminho. A todos, abre aspas, sabeis, diz-nos Santo Agostinho, o que cada um de vós tem que fazer em casa, com o amigo, com o vizinho, com os dependentes, com o superior, com o inferior.
Sabeis também de que modo Deus oferece as ocasiões, de que maneira abre a porta com a sua palavra. Não queirás, pois, viver tranquilo até conquistá-lo para Cristo, porque vós fostes conquistados por Cristo. Fecha aspas. A nossa família, os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas que vemos com frequência, devem ser os primeiros a beneficiar-se do nosso amor por Deus. Com o exemplo e com a oração, devemos chegar até mesmo àqueles com quem não temos ocasião de falar habitualmente. A nossa grande alegria será termos aproximado de Jesus como fez o Batista. Muitos estavam longe ou se mostravam indiferentes, sem perdermos de vista que é a graça de Deus, não as nossas forças humanas, que conseguem levar as almas ao Senhor. E como ninguém dá o que não tem, torna-se mais urgente um esforço por crescer em vida interior, de forma que o amor superabunde em Deus possa extravasar do nosso coração e contagiar todos os que passam ao nosso lado. A Rainha dos Apóstolos aumentará os nossos anseios e o nosso esforço por aproximar as almas do seu Filho, na certeza de que nenhum esforço é vão diante dele.